Mais uma vez, como de costume, agradecemos ao Senhor pela oportunidade. Que Deus nos abençoe nesta noite. Agradecer a presença de todos mais uma vez, aos irmãos que estão em casa, aos enfermos. Irmã Sofia, um forte abraço para você. Deus te abençoe. Se Deus quiser, logo essa cirurgia vai estar sendo feita. E agradecer por todos os irmãos que têm orado por nós, pela igreja, pela nossa viagem que fizemos no último final de semana em Botucatu, depois Bauru. Agradecer especialmente os irmãos que nos acolheram na cidade de Bauru. Deus abençoe vocês todos, aos amados de lá e todos os irmãos que particularmente nós podemos ter conversado, tá bom? E agradecer também os irmãos que cuidaram da igreja durante esses dias, na parte dos estudos e sermões, o nosso amado irmão Renan, o nosso amado irmão Nilson e toda a igreja que participou. Amém? Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro da carta que Paulo escreveu aos irmãos em Roma, e hoje nós vamos ler o capítulo 13, o verso 8, 9 e 10. O sentido deste texto de hoje, como nós vamos ler, se Deus nos permitir agora em seguida, é o amor dedicado aos vizinhos, ao próximo. Podemos ler, irmãos, leitura, Romanos capítulo 13, versículo 8 ao 10º versículo, 8º ao 10º. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém? Vamos orar. Amado Deus, agradecemos mais uma vez que o Senhor nos dê discernimento, conhecimento, capacidade para poder falar do seu santo nome. Que o seu Santo Espírito possa estar regulando a nossa língua, a nossa boca, as nossas palavras, que sejam santas como Tu és santo. Nos dê essa oportunidade, nós te agradecemos por ser usados por Ti. Em nome de Seu Filho, nós te agradecemos. Amém. Amém e amém. Irmãos, o amor é a única dívida permissível ao crente. Se tem uma dívida que você tem que ter sempre, é o amor. Recebemos o amor de graça, devemos retribuir em abundância, mesmo assim, por mais que fazemos, seremos devedores ao próximo e a Deus. Você está entendendo? Certa vez Paulo disse aos irmãos numa igreja chamada Tessalônica, ou de Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 13, não vos canseis de fazer o bem. E depois em Gálatas ele responde novamente esta questão, que ao seu tempo podemos ceifar se não cansarmos de fazer o bem. Aliás, irmãos, todo servo de Deus é um devedor contumaz ao próximo. E quanto mais se apega aos mandamentos do Evangelho, isto sempre nas suas ordenanças voluntariosas, mais a sua dívida com o próximo aumentará. E digo para você, mais impagável ela será. E é assim que se cumpre a lei, literalmente, amando uns aos outros, isso entre os irmãos, e amando o próximo, independente de ser amado ou não. Nas palavras do nosso Senhor Jesus, nós aprendemos que, em Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 44, olha o que Jesus disse: nós temos
lido esta passagem aos irmãos por várias vezes em determinados cultos, e nesta uma outra oportunidade, ouviste o que foi dito, dizendo Jesus: eu, porém, vos digo. Porque o que foi dito era: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era costume entre os homens e entre os judeus. No versículo 44 ele diz: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. A observação pertinente e a insistência de ler essa passagem aos irmãos, que é um condicional exigente da sua própria salvação, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém. Entre os que se falam e o que se determina no seu coração, o certo sempre é ouvir Jesus para poder ser dele, como lemos, para ser filho de Deus. Porque o amor de Deus nunca deve ser apenas uma poesia a quem nos interessa, ou uma pessoa interessante para nós. Todos devem ser interessantes. O amor é uma contratação de dívida eterna. É a única dívida que o crente deve ter prazer em aumentar e nunca poder pagar. Esta sim você deve ter prazer. Porque a menção que se faz no nosso texto, nos versículos anteriores, do capítulo 13 ainda, versículo 1 ao versículo 7, se os irmãos lembrarem, Paulo estava mencionando, ensinando a eles acerca da necessidade de pagarmos os impostos exigidos. Inclusive Jesus pagou o imposto também e disse para dar a César o que é de César. Isso tudo para o governo humano. Rumou para o assunto do que é impagável, o amor, o mais importante. Porque nos dois grandes mandamentos, em que nós vemos nos evangelhos, por exemplo, em Mateus capítulo 26, do verso 36 ao 40, lá estão os dois grandes mandamentos, reservados na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo escreveu, antes de entrar no assunto do amor impagável, para dizer que nós não devemos dever nada a ninguém nas questões materiais, a não ser o amor. Como nós lemos no versículo 7 do capítulo 13, portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Amém? Nós já comentamos esse verso. Por isso é que Paulo ordena que não devemos ser desobedientes nessas causas, e nem devedores aos homens, em coisa alguma. Pelo contrário, irmãos, devemos nos mostrar prontos a cumprir e a pagar todas as nossas dívidas entre os homens ou com os homens, lojas, bancos, pessoas, e não prolongando desnecessariamente como um tipo de um calote. Nós vemos as pessoas fazerem isso com muita tranquilidade. O crente não deve ter esse humor de dizer que não paga e não paga mesmo. Porque nossas dívidas com os homens devem ser segundo o alcance de cada um de nós, para não poder dever nada a esses homens. E aí, irmãos, nós vemos que num tom superior, não pode negar o pagamento espiritual ao próximo, nas atitudes que despendam de todos os valores da terra e do céu. Deve ser bom pagador entre os homens e excelentes devedores às causas do próximo, do seu vizinho. Por isso que não deve coisa alguma, como nós lemos, a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Paulo dá prosseguimento ao tema acertos de conta desta forma. O primeiro tema
o que se deve pagar tudo sem dever alguma coisa, impostos e tributos. O segundo tema é que se deve sempre não poder pagar nunca o amor. Precisamos atentar à parábola do samaritano, por exemplo, e vamos trazer ela à tona agora, num comentário breve para você, para que não seja apenas uma impressionante ilustração, ou como já disse para vocês, uma poesia bíblica nas nossas vidas. Acatemos o efeito prático desta parábola para nós, ou você tem comportamento samaritano, que atendeu um desconhecido necessitado, ou você é apenas um sacerdote ou um levita, como nós vemos na parábola. Lembra que aquele sacerdote ou levita, quando vira o homem todo ferido, maltratado e saqueado, passaram ao lado, desviaram dele. Mas o samaritano foi ao encontro dele para acudir aquele homem. Podemos dizer que o levita é um crente entre nós, e o sacerdote pode ser até um pastor entre nós, porque o próximo atinge todos. O samaritano, e essa observação interessante dessa parábola, o samaritano foi atender a quem ele sempre deveu. Mesmo sem conhecer aquele homem ferido, ele já era um devedor a ele, e ele tinha amor, tinha afeto por ele, mesmo sendo um desconhecido. Ele não quitou a dívida, como nós vemos que ele levou para a hospedaria, deixou em aberto, e se tivesse alguma coisa ele voltaria a pagar novamente. Este é o sentido de fazer tudo e ainda não conseguir pagar o que deve ao próximo. E ele continuou devendo, porque se numa outra oportunidade encontrasse uma outra pessoa ou aquele mesmo homem ferido, deveria ele fazer o mesmo ato que fez. E assim somos nós, porque nós nunca quitamos as nossas dívidas de afeto para qualquer indivíduo, por mais bem que se possa fazer. Então você vê que o samaritano não tinha nada a ver com aquele homem, e nem conhecia aquele homem como ocorrido, mas o amor chama para a responsabilidade, o amor nos convoca. Se você quer ter uma mensuração do amor de Deus na sua vida, não é o quanto você é religioso e sabe das Escrituras, é o quanto você olha para o próximo, é o quanto você gosta de gente, é o quanto você ama seu vizinho. Não é só ler a Bíblia é bom, vir à igreja é excelente, mas como você se relaciona aí fora, o que você tem feito aí fora, para que o nome de Cristo seja algo patente na sua personalidade, no seu caráter, nas suas atitudes. É isso que Deus quer. Porque quando você faz essas atitudes de amor, você quer se alimentar da fonte de amor. Então você vai ler a palavra de Deus em espírito, não apenas para intelectualizar teologia no conteúdo da sua vida sem procedência executiva. E isso Deus não quer. E porque é comum alguém dizer, não devo nada a ninguém, com doses tóxicas de orgulho, e não ajuda ninguém em alguma causa que necessita, como se tivesse 0 a 0 e não precisasse fazer mais nada. Irmão, se você é uma pessoa que bate no peito e diz, eu não devo nada a ninguém, cuidado que você é devedor sempre. Você não deve dever nada a ninguém aqui no mundo, dos tributos, dos impostos aos homens, mas ao próximo, quando conhecemos Jesus, numa nova vida, começamos a ser devedores eternos ao próximo. E então você vai ter uma concepção melhor dos 2 grandes mandamentos. Por isso que Paulo diz, não vos canseis de fazer o bem, 2 Tessalonicenses 2:13. Naturalmente, irmãos, que a dívida de amor, e volto a insistir com os irmãos, jamais podemos saldar, como também jamais podemos eliminar. Essa dívida não se elimina, ou diminuí-la. Portanto, é uma dívida desmedida e perpétua até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade,
essa dívida com o próximo devemos ir pagando sempre, embora jamais diminua, ou vai ser amortizada, porque isso é com Deus. É a única e permissível dívida que os filhos de Deus podem ter. Como nos versículos anteriores, e já citamos para os irmãos, versículo 1 e 7, o apóstolo estava discursando sobre a sujeição que devemos aos magistrados, lembra? Que nós devemos sujeição às autoridades, aos magistrados. Foi um comando para cumprir integralmente essa sujeição com a lei dos homens. A lei dos homens que nós temos, não somente pelo castigo, escreve Paulo, mas também pela consciência. Por isso devemos pagar tudo para esses homens e não dever nada para eles. Nesse sentido, sim. Além do mais, podemos ser castigados e presos por esses homens e levar penalidades por não pagá-los. Na verdade, com a dívida do amor, os magistrados não têm alcance. Nós temos irmãos advogados e na lei que eles estudam por anos e anos e depois exercitam, não tem uma lei do amor que obriga a amar o próximo. Não tem, né, irmão Renan? Não existe essa lei. Mas na palavra de Deus, esta lei está contida. Amém? Amém? É esta lei maior. Então mostra, desde a velha lei, e Paulo quer mostrar para os irmãos, que desde a velha lei, seguindo o princípio que devemos amar o próximo, não devendo nada a ninguém, como se ele tivesse dito, segundo o primeiro versículo que nós lemos, você não pode dever nada a ninguém além do amor mútuo, o amor entre os irmãos, e é isso que a lei de Deus exige, e é assim que cumprimos a lei de Deus. Em Gálatas 5,14 nós lemos, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Paulo escreve aos irmãos da Galácia, toda a lei, tudo que você quiser encontrar da lei se resume nisso. Você quer ser cumpridor da lei? Não precisa de ler. Você precisa cumprir. E nunca pagar. E sempre pagando. E é assim, porque em 1 Timóteo 1 e 5, Paulo torna a escrever, ora, o fim do mandamento, resumindo tudo, é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Esse conteúdo forma a personalidade que Deus quer de mim, quer de você e quer da sua igreja. Porque, irmãos, diante desses fundamentos das Escrituras, é que Paulo resgata a lembrança da lei de Moisés, como nós vemos na leitura do versículo 9. E ele diz, com efeito, ou para isto, depois de dizer que nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor, Paulo agora ele entra na lei. E o que ele diz? Ele diz, não adulterarás, não matarás, versículo 9, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume, amarás o próximo como a ti mesmo. Pega e compare este versículo 9 do capítulo 13 de Romanos, e você vai ver que é o mesmo que Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, versículo 14. Novamente, para as igrejas entenderem o que é principal na sua vida, o que Deus quer de você. E veja, irmãos, ele diz, sim, há um outro mandamento, a lei dos homens, por exemplo. E se amarmos esses homens, nós não vamos dever nada para eles, porque nós sempre caracterizamos como valores, dinheiro. Mas quando nós amamos esses homens, nós não vamos dever nada para eles nas suas leis, exceto o amor. Todos os mandamentos, todos os princípios e leis se resumem ao próximo. É essa nosso sermão, o estudo de hoje. Todos os nossos conceitos do que Deus quer de nós nesse mundo, irmãos, envolve o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro grande mandamento, e ao próximo como a ti mesmo. Resume-se, irmãos, que Deus acima de todos e nós
envolvidos na questão da nossa vizinhança, na questão do próximo. Irmãos, de modo particular, o apóstolo puxa para a conversa os itens da lei de Moisés, como nós vemos no versículo 9, que envolve o próximo e o seu grande mandamento. Como a igreja de Roma, podemos dizer, era uma salada de nacionalidades diferentes, os irmãos judeus estavam também nessa igreja, convertidos, membros da igreja, eles conheciam a lei de Moisés, mas os gentios não tinham tanto conhecimento da lei de Moisés. Então Paulo diz, a lei de Moisés faz parte dessa igreja. E ela está acampando os 2 grandes mandamentos que Jesus passou para nós. Então os gentios precisavam de tomar conhecimento de que a lei de Moisés e os 2 grandes mandamentos de Cristo eram compatíveis e que ambos tinham pacto com o próximo. Não tem como você ser crente e se isolar numa ilha e dizer, não quero saber de gente na minha frente. Não quero mais saber de gente. Nós já ouvimos um presidente dizer que gostava mais de animais do que de gente. Mas a palavra de Deus diz ao contrário. Que nós devemos amar os homens como o Senhor amou. Porque Deus amou todos os homens. Eu sei que fica difícil para alguns que querem barrar esse amor universal de Deus aos homens, mas o fato claro, evidente, sem entremeios, é que Deus amou a mim, amou a você. Amém? Nós não temos preocupação se fomos amados por Deus ou não. Nós sabemos que fomos amados. E João diz, porque Deus nos amou primeiro. Ele fez o ato primeiro. De forma que, irmãos, foi apenas Jesus que cumpriu toda a lei de Moisés. Amém? Ele foi o único que cumpriu integralmente todo o seu mandamento. Desta forma, ele lançou para nós os 2 grandes mandamentos e facilitou o cumprimento para todos os crentes em Jesus. Todos os crentes em Deus. Se antes a lei era completamente impossível de cumprir, agora se resume nos seus 2 mandamentos possíveis. Mas de que forma? Tão somente apenas por Jesus, pelo Espírito Santo no seu coração. Senão também não vai cumprir. Se antes a lei de Moisés exigia um esforço intelectual, devocional da alma, agora a lei do Senhor em espírito exige uma nova criatura e não apenas uma vontade, mas uma pessoa transformada em Jesus. Amém? Amém. Na verdade, o amor ao próximo deve ser como um corpo nos membros da igreja. Ela não deve ser um corpo estranho em nós. O amor ao próximo não deve ser um corpo estranho. Cumprir os seus mandamentos é caso de nova vida. É possuir um novo olhar para o mundo, povoado de gente de todas as tribos e nações, e sendo cumpridor dos mandamentos do Senhor. Por isso que Paulo diz no versículo 9, como efeito, ou para isso, isto é, seguir a suma das leis. Quando você cumpre os 2 mandamentos, você cumpriu toda a lei do Senhor. Você agrada o Senhor. Irmãos, esta lei do amor nos levaria a buscar o bem ao próximo e ser cumpridor de tudo. Por isso que Paulo escreve no versículo 9, quem ama não separará da sua esposa, do seu bom nome, nem permitirá que um desejo entre o seu coração brote, fora do amor de Deus, o que levaria a possuir qualquer coisa que seja, inclusive as posses de alguém, os animais de alguém, a propriedade do outro, pois a lei sagrada da Escritura diz, amará o próximo como a ti mesmo. Amém? No tocante aos diversos mandamentos da lei de Moisés, se os irmãos quiserem ver depois com mais tempo,
Você pode observar Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Lá está desenhado todos os não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. E eu quero ler apenas Levítico para você, em Levítico capítulo 19 e versículo 18. Veja como ele tem um reflexo já preliminar do que Jesus ia dizer. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, Levítico 19, 18. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Lá no início, irmão, o Senhor já estava dizendo, não vingue ninguém, não tome vingança de ninguém, e amas o teu próximo como a ti mesmo. Olha, irmãos, quando nós lemos, estamos estudando o livro de Romanos, a carta aos Romanos, veja que Paulo havia comentado sobre a desnecessária ação vingativa contra o próximo, e nesse texto agora que estamos lendo, o amor ao próximo. Romanos 12, 19 foi onde Paulo lembrou Levítico, e Deuteronômio 32 e 35 foi o versículo que nós referenciamos naquele dia de estudo. E hoje acrescentamos Levítico 19 e 18. Em Romanos 12, 19, Paulo diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque minha vingança, porque está escrito, minha vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Amém, irmãos? O que Paulo escreveu? Da onde ele tirou isso? Qual foi a fonte? A fonte foi os escritos de Moisés, os escritos de Deus. Então, todas estas ações proibitivas da lei de Moisés envolvem sempre alguma injúria, uma ofensa ou um rapto dos nossos semelhantes. Amor. Então, a injúria pode assumir a forma de degradação maledicente, por exemplo, de ataque contra a sua sensibilidade moral, isto é, o avesso do amor ao próximo. E a lei já estava desenhando isso para os judeus. E agora, na graça, veio num formato agradável, à luz do poder de Deus, para que possamos cumprir. Para terminarmos, o último versículo, que é o versículo 10, Paulo diz, o amor não faz mal ao próximo. E é interessante, irmãos, porque ele diz, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E já vimos que o Senhor disse, lemos aqui em Levítico, o amor não faz mal. Que interessante, nunca vai fazer mal. Como o amor não faz mal, sempre é uma virtude do bem, porque o bem nunca faz mal, e aprendemos que paga-se o mal com o bem. Paga quem faz o mal para nós com a virtude do amor, e quanto maior o bem, melhor é para você, e melhor é para o próximo. Quando você ama ao próximo, você faz bem para você, agrada a Deus e faz bem ao próximo. Não lesa ninguém. Sempre faz bem para quem faz o bem. Você faz o bem para quem você faz o bem. Um bem. Então a pessoa recebe bondade da sua parte. E quer você, meu irmão, viver bem, viva o amor de Deus. E pronto, final. Amém? É essa pequena reflexão, um tanto repetitiva no seu conteúdo, sem novidade, mas uma única coisa para fazer, amar o próximo. Desta única forma de amarmos o próximo, dessa virtude vinda de Deus, nós transformaremos tanto a nós pelo poder de Deus, quanto o mundo que está em nossa volta. Sabemos que o mundo vai de mal a pior. Nós não podemos andar no rumo do mundo. Nós andamos na contramão do mundo. Enquanto o mundo nos odeia, você deve amar o mundo. É uma luta do bem contra o mal. Em que exército você está? Você deve saber. Amém? Que Deus nos ajude. Até amanhã, se Deus nos permitir. Amém.